E aí, galera, será que a Maria do Rosário é a vaca ou esse Cabo Júlio que é um burro? Rafael Cruz. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, assim, a própria Maria do Rosário, eu vou fazer um vídeo aqui meio que defendendo ela, não é defendendo bem, porque você pode pensar que eu sou apoiador dela, que eu gosto dela, e não é bem assim, eu nem conheço bem a fundo ela. Só que eu tô fazendo um vídeo aqui que no fundo vou usar o que aconteceu com ela para fazer uma crítica a algumas pessoas. Olha só, pra ficar bem claro que não é por ser ela, quando ela própria acusou o Bolsonaro de estupro, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, se você acompanha você já sabe, falando que ela estava errada, que ela estava fazendo uma acusação que não tinha sentido, que não existiu o crime que ela estava falando que o Bolsonaro cometeu. Então assim, eu não estou fazendo aqui uma defesa pra ela porque é pra ela, eu estou falando aqui de um problema que acontece muito com muitas pessoas, que é a brincadeira, a brincadeirinha que as pessoas vão fazendo, umas brincadeiras com coisas que não se deve brincar e que acaba gerando problemas sérios para pessoas. O que aconteceu? Um policial em São Paulo, ele é aposentado, ele estava trabalhando com Uber e ele foi abordado por 3 assaltantes, reagiu, pegou a arma que ele tinha, matou os 3 assaltantes. Tudo bem, foi até uma ação interessante, muita gente gostou, principalmente os que gostam, bandido bom é bandido morto. Eu que não sou dessa ideia, eu achei boa a ação, realmente foi assim, justa, foi justa eu acho, porque as pessoas estão perdendo o limite mesmo do que é, assim, respeito com as outras. Agora não tem mais medo de nada não, o bandido não tem mais medo de nada não. Então assim, não achei uma ação, nossa que ação horrível, vamos prender esse ex-policial. Tudo bem. Eles inventaram uma imagem, fizeram uma imagem mentirosa falando que a Maria do Rosário, ela falou o seguinte: a sociedade devia parar para pensar. Porque se esse policial opressor não tivesse reagido ao assalto, nós teríamos uma família só chorando. Mas como ele reagiu, nós temos 3 famílias chorando das pessoas que ele matou. Aí, tudo bem, né? Tudo bem. Foi feita essa imagem foi circulada e eu não sei como que foi o início da divulgação dela, mas muitas pessoas divulgaram isso como se fosse verdade, e nessa divulgação muitas pessoas acreditaram, porque já tem essa ideia de que a Maria do Rosário defende bandido, então muita gente pegou isso como verdade, começou a falar que é um absurdo, que não tem sentido, que o policial acrescenta muito mais do que 3 bandidos, e não sei o que. Aí, quando acabei de receber a imagem, até num grupo que por incrível que pareça, eu tô num grupo que chama Bolsonaro Opressor. Eu recebi essa imagem lá. Eu vi as próprias pessoas lá do grupo, Bolsonaro Opressor, falando: não, gente, essa imagem é falsa, não acreditem nela. E bacana, cara, eu achei bacana, porque as próprias pessoas que defendem o Bolsonaro e ficariam felizes com essa notícia, falaram que a notícia era falsa. Então, muito bom, muito bacana, gostei. Porém, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós temos um inteligente Cabo Júlio, que eu já conheci, já ouvi falar dele há muito tempo, que ele foi e pegou a imagem e não teve sequer o trabalho de pesquisar no Facebook, no Google, em qualquer lugar, se a imagem era verdadeira, porque a própria Maria do Rosário já tinha desmentido isso, já tinha no Facebook dela falado que não foi ela que falou isso. Mas aí ele ficou zangadinho, né? Cabo Júlio, eu tenho que defender minha categoria, mesmo quando é uma ameaça que não existe. E aí foi, e bem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, contou o caso do assalto, contou o caso da imagem e falou que ela deveria calar a boca dela porque ela fala muita bobagem, e chamou ela de vaca, falou assim: me desculpa gente, mas essa vaca devia calar a boca. E falou assim que ela devia pegar a língua e enfiar onde ela quisesse, e soltou várias coisas ali na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu fiquei pensando assim: não, bicho, os carinhas lá do grupo Bolsonaro Opressor, que não são deputados, que não estão falando pra televisão nem nada, tiveram cuidado de olhar se a imagem é verdadeira. Eu, que também não sou nada, tive o cuidado de olhar se a imagem era verdadeira. Mas o Cabo Júlio, que é o político, deputado estadual de Minas Gerais, não teve esse cuidado. Chegou lá e saiu falando que não é que ela é uma vaca, que ela devia calar a boca e pôr a língua pra dentro. Aí eu fui perguntando: será que ela é vaca ou ele que é um burro? Ô gente, é triste, é complicado isso, sabe? E aí, por que eu queria falar esse caso aqui? Porque ela não falou isso,
E muitas pessoas acusaram ela e falaram. E esse é um mal que eu vejo que não é só, nossa, as pessoas conservadoras estão acusando a esquerda. Não, as pessoas fazem isso com o Bolsonaro também. As pessoas fazem isso com o Jean Willis também, colocando palavras na boca dele que ele não falou. E assim, ainda é menos ruim quando a pessoa divulga isso como se for uma brincadeira. Mas muita gente não fala que é brincadeira. E uma mentira contada sem falar que é uma zoeira se vira verdade para quem tá ouvindo. Entende isso? Então eu acho que tem coisas que não dá para você aceitar como brincadeira. Por exemplo, algumas pessoas ficam falando aí que eu sou maconheiro, eu sou maconheiro. Olha só, cara, eu não aceito isso, eu não aceito esse tipo de brincadeira. Não aceito. Porque, principalmente quando você fala isso e não fala que é brincadeira, não fala. Ah, sabe por quê? Porque essas coisas pegam. E quem te conhece por terceiros e não te conhece por quem você é de verdade, não te acompanha, vai acreditar no que o terceiro está falando. E vai acreditar que você é aquilo que está falando, que a Maria do Rosário falou isso mesmo, sabe? Então, eu acho que tem coisas que não se deve brincar mesmo. A pessoa começar a acusar, fulano de tal é pedófilo, olha lá o pedófilo, o fulano de tal, e ainda falar num tom sério, ou fazer uma montagem como eles fizeram. Essas falsas acusações acabam gerando problemas sérios. Tanto chega sério que, por exemplo, a gente viu um caso na internet aí, do Pirula ter que ficar esperando 2 anos calado, as pessoas, e eu não tô falando exclusivamente do Nando Moura, mas muita gente acusando ele de várias coisas, e pra ele foi ignorando, para chegar depois de 2 anos, ele vir lá e fazer um vídeo. Ele teve que até fazer um vídeo meio encapetado para ver se a pessoa leva a sério o que ele está falando. Então eu acho que não deve esperar chegar nesse nível. A gente deve combater essas falsas acusações bem forte mesmo, porque senão elas pegam e colam nas pessoas. Inclusive a Maria do Rosário já fez se não me engano, ela está querendo processar também o Cabo Júlio. E eu acho assim que é bacana para ele aprender que ele tem que pesquisar as coisas antes de olhar e tem que ter provas. Tem gente que acha que é ruim querer provas. Nossa, você quer provas, quer provas. Claro que eu quero prova. Prova é importante, cara. Prova é muito importante, porque senão é uma alegação vazia e que muitas vezes contada vira verdade. Então assim, eu não tô defendendo a Maria do Rosário aqui, mas eu achei uma idiotice isso aí que as pessoas falaram. Como que a pessoa vai chegar e vai ficar falando que ela falou uma coisa que ela não falou? Ela já teve base para isso, ela já teve ações que dão base para isso, mas justifica falar uma mentira, contar uma mentira do que ela disse se ela não disse? Não justifica. Beleza, gente? Então eu peço que vocês pensem muito bem antes de inventar histórias, brincadeirinhas. E quando for divulgar alguma coisa, fale que é sério ou que não é. E se possível, nem invente histórias desse nível, porque ainda que você divulgue como brincadeira, uma pessoa pode compartilhar como verdade e as outras acreditarem. Beleza? Isso vale pra ela, vale pro Bolsonaro, vale pra qualquer pessoa. Ficar divulgando história mentirosa não é coisa de gente que tem uma boa índole. Beleza? Valeu, abraço.